Boa noite. Todo mundo bem? Feliz? Cadê a família Ban aí? Isso aí, família. Estou muito feliz aqui de estar aqui com você, cultuando o nosso Deus. Você que está visitando, eu também estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Você não me conhece, meu nome é Ariel, sou pastor da igreja e é sempre um prazer receber você aqui, viu? Você se sinta muito em casa. Tem uma coisa, a gente tem um presentinho para dar para você que é visitante. Então, se você quiser se sentir à vontade, você pode levantar a mão aí que o pessoal vai entregar para você, tá bom? Caso você não se sinta à vontade, logo no final ali naquele canto, você pode ali falar, estou visitando, e também você vai receber o seu presentinho. Alguém aí quer levantar a mão e receber um presente? Aí, ó, pode vir aí. Você é muito bem-vindo. Meus queridos, espero que você tenha tido uma ótima semana. E hoje eu quero voltar a falar um pouco a respeito de Provérbios. E juntamente, espero que você consiga olhar e entender um pouco do que Deus está querendo fazer na sua vida. Você tem sido abençoado por essa série Provérbios? Alguém tem sido abençoado aí? Devo continuar? Amém, né? Bom, ainda bem. Se falasse que não ia, eu ia continuar seguindo o que Deus coloca no meu coração. Gente, muitas vezes a gente deseja coisas, mas não necessariamente é aquilo que Deus quer falar com a gente. Por isso que eu falo. E às vezes Deus ele quer falar coisas que vai cutucar a gente, que vai mexer com a gente, que vai moldar o nosso caráter. E às vezes a gente está querendo, até mesmo buscando mudança e transformação em certas áreas, mas Deus às vezes ele vai falar sobre outras áreas, que Ele entende ser mais importante, que vai impactar talvez essas áreas que você tem falado e conversado e pedido a respeito da sua vida. Muito importante a gente ouvir o que Deus tem para nós. Essa semana eu passei por um episódio lá dentro de casa. Eu passei por uma situação com a Mari. A gente estava conversando, não vou falar o assunto, mas a gente estava conversando, e durante essa conversa, sabe quando você vai conversar com sua esposa, e o calor do momento começa a deixar a conversa um pouco mais forte? Alguém já passou por isso aí? Não? Não só eu, né? Lá em casa estava assim. A gente estava num calor, aquele amor abundante dentro ali de casa, naquele momento. E a gente estava naquele excesso de comunhão. Muita comunhão gera um excesso de comunhão, que a gente começa a falar com um pouco mais de calor um com o outro. E no meio da conversa, a Mari, ela soltou uma coisa. E ela falou assim: amor, às vezes às vezes eu tenho que pisar em ovos para falar com você. Às vezes eu não posso falar algumas coisas para você. Eu quero falar, mas é difícil de eu falar. Alguém já se sentiu assim? Alguma esposa aí, diga amém. Durante essa semana, durante essas últimas semanas eu tenho passado, se você está na turma dos próximos passos, a gente conversou um pouco a respeito de temperamentos, a respeito de personalidade, como Deus quer usar isso na nossa vida. E nesse momento que a minha esposa ela falou isso para mim, alguns dos pecados do meu temperamento veio à tona. E veio na minha mente. Eu estava com isso fresco na mente, afinal estava falando com o pessoal que está chegando na igreja, falando a respeito disso. E começou a vir, eu sou colérico, tá? E alguns pecados do colérico é justamente isso. Essa predominância, sabe? Normalmente o colérico ele vai lutar com coisas como ser muito grosso, seco, não ser tão sensível às vezes às pessoas ao redor. E conforme ela falou isso para mim, naquele momento começou a vir no meu coração algumas dessas coisas, alguns desses pecados, algumas dessas coisas que Deus ele começou a mostrar para mim que naquele momento eu estava fazendo. A maneira pela qual eu estava agindo e as coisas que eu preciso sempre tomar cuidado. E estava
bem no período assim de eu ir para o CrossFit, e daí eu peguei, entrei no carro, conversei com ela, a gente se alinhou ali, pedi perdão, coloquei o meu lado, a maneira que eu estava enxergando aquilo que ela estava falando, ela colocou o lado que ela estava enxergando. Nós tivemos um momento ali onde eu pedi perdão pela maneira que eu falei, e daí eu entrei no carro, eu estava orando, orando ao Senhor, eu pedi perdão a Deus, e o Espírito Santo foi me levando a essas coisas, a esses pecados. Meus irmãos, todos nós lutamos com algum pecado na nossa vida. Todos nós vamos lutar e passar nossos dias, e esses pecados são mostrados, revelados mais profundamente quando a gente está em relacionamentos profundos. Essa é a razão de Deus colocar uma esposa ou um marido do seu lado. Às vezes você fala, nossa, quer mudar tanto essa pessoa, mas na verdade Deus está usando essa pessoa para mudar a tua vida, o teu caráter. Porque em meio a certas conversas, em meio a certas situações, Deus traz à tona, ou nós trazemos à tona, aquilo que realmente está no fundo do nosso coração. E Deus aponta aquilo e Ele fala, é isso que eu quero mudar, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero transformar. E meus irmãos, talvez isso tenha acontecido com a sua vida. Talvez isso tenha sido algumas coisas que você tem lutado. Talvez eu falando aqui da maneira de conversar com a minha esposa, de uma maneira mais calorosa, que não honrou a Deus ali dentro do nosso lar. E talvez é isso que tenha acontecido dentro do seu lar também. Eu oro que em nome de Jesus você consiga enxergar o que Deus está querendo transformar na sua vida, no seu lar. Que você consiga entender, por meio de tudo que a gente tem visto aqui em Provérbios, as coisas, como é que Deus quer transformar você uma pessoa mais sábia. Como é que Deus quer transformar você uma pessoa que parece mais com o filho dele, nos relacionamentos, ao lidar com a sua esposa, ao lidar com o seu marido. Uma pessoa que não bate a mão no peito e fala assim, não, eu sou o cara. Mas uma pessoa que bate a mão no peito e fala assim, eu não sou o cara. Eu preciso mudar. Eu preciso melhorar, eu preciso de Jesus na minha vida. E hoje eu quero falar um pouco a respeito disso, eu quero falar um pouco a respeito de algumas coisas que acontecem no coração, especialmente se você tem esse tipo de temperamento como o meu. Eu quero falar um pouco a respeito de poder, o desejo pelo poder. Agora, talvez você não seja aquela pessoa que queira ser presidente do Brasil. Talvez você não é aquela pessoa que queira ser o cara da tua empresa, o CEO da tua empresa. Talvez você não queira um nome assim. Mas talvez existam coisas na sua vida onde você quer exercer poder. E é isso que eu quero tratar com você, em todos os âmbitos. Porque Provérbios mostra pra gente algo a respeito disso. E ali o que estava acontecendo no meu casamento, naquele momento, eu percebi que tinha a ver com essas coisas às vezes. Por que a minha esposa está falando que ela não se sente confortável de vir falar comigo? Por que às vezes... Por quê? Porque a maneira que eu estou falando, a maneira que eu estou me expressando, as coisas... E eu sou intenso, gente. Vocês já perceberam isso? Alguém percebeu que eu sou intenso? Então, por exemplo, eu não estava nem percebendo que eu estava sendo grosso, mas quando eu sou grosso de uma forma intensa. Por quê? Porque eu sou intenso no que eu faço. Se eu vou celebrar, eu vou celebrar de forma intensa, porque eu gosto disso. Eu gosto da intensidade. É algo que Deus colocou na minha vida, mas também eu tenho que saber controlar. Eu tenho que deixar que o Espírito Santo controle. Então, de repente, eu estava sendo grosso e eu não estava nem conseguindo perceber essa grosseria minha e a forma que eu estava sendo com ela. Mas tem muito a ver com essa questão de poder. Tem muito a ver com, às vezes, você querer dominar assuntos. Você querer estar certo em certas coisas, acima de pessoas. Eu quero que você olhe isso comigo hoje, tá certo? Espero que Deus fale ao seu coração. Você está preparado? Bota o cinto de segurança aí. Alguém está preparado comigo aí? Aê, obrigado. Vamos lá então, gente. Se você quiser acessar sua Bíblia, Provérbios 11, 16, você pode acessar, você pode olhar aqui também no telão, se estiver junto, visitando, fica à vontade. Olha só o que Provérbios 11, 16 diz. A mulher bondosa obtém honra,
mas os poderosos obtêm riquezas. Vou ler de novo aqui. A mulher bondosa obtém honra, mas os poderosos obtêm riquezas. Gente, muito importante a gente olhar esse texto aqui. Eu quero destrinchar um pouco esse texto com você. Para a gente entender o que Provérbios está falando aqui, a gente precisa entender o que essas palavras significam. A gente precisa entender porque aqui, de alguma forma, esse Provérbios está trazendo um contraste para nós entre essa mulher bondosa e os poderosos. É um contraste que ele está trazendo para nós. E por meio desse contraste, ele está querendo ensinar para a gente uma maneira sábia de viver. E é interessante então, porque o que a gente entende aqui, é que existe alguma coisa que está acontecendo aqui, que as mulheres bondosas fazem, e os homens poderosos, os poderosos fazem que eles conquistam algo. Então olha só, primeiramente, a primeira palavra que nós precisamos ver e entender bem aqui, é que ambas, tanto a mulher bondosa como os poderosos, eles obtêm algo. Fala aí, obtém. Obtém significa agarrar, apossar-se de algo por meio de poder, adquirir algo por meio de esforço e qualidade. Então o que acontece? De alguma forma, tanto a mulher bondosa como os poderosos, eles de alguma forma agarram, a mulher bondosa agarra algo, que a gente vai ver aqui, e os poderosos também conquistam algo. Alguma coisa que eles fazem na vida, algum proceder das atitudes dessas pessoas, faz com que eles conquistem coisas. O que você faz na sua vida faz com que você conquiste coisas. As suas atitudes, as suas ações, a maneira que você se expressa, os alvos que você tem na sua vida, os objetivos que você tem na sua vida, vão fazer com que você caminhe trilhos, que você caminhe em decisões, em ações, que vão fazer com que você chegue em algo, que você adquira algo. Às vezes é uma boa reputação, às vezes não, às vezes vai ser, não sei, uma casa própria, um carro próprio. As suas atitudes vão fazer com que você adquira algo. Você concorda comigo? É isso que ele está mostrando aqui para a gente. Mas o que é que os poderosos e as mulheres bondosas conseguem? O que é que ele está mostrando aqui para a gente, que é importante a gente saber, que vai nos tornar mais sábios, que ele está dizendo que eles obtêm por meio de algum esforço, por meio de alguma qualidade que eles têm. Olha que interessante, porque os poderosos, ele fala assim, os poderosos, o que eles obtêm? Riquezas. E o que é riquezas então? Isso significa abundância de posses e recursos. Em outras palavras, talvez você não goste disso. Talvez você é a pessoa mais humilde aqui, e você não goste de ter recursos. Alguém gosta de ter recursos? Alguém gosta de sair, eu também gosto. Alguém gosta de sair de férias e ter que ficar se preocupando com o que gastar nas férias? Será que eu posso comer esse prato? Será que eu posso comer essa comida? Será que depois minha conta vai ficar negativa? Alguém gosta de ficar assim nas férias? Não seria bom, gente, a gente sair de férias e você não se preocupar com essas coisas? Você sair de férias e você não se preocupar com o boleto que talvez vai vencer? Você sair de férias, na verdade, não seria bom você nem se preocupar com contas para pagar, porque tem alguém que paga para você, porque você paga essa pessoa para fazer isso por você? Não seria bom? Alguém diz aí? Amém. Alguns falariam assim, rapaz, eu dormiria bem melhor. Aqui, os poderosos que obtêm riqueza são essas pessoas. Preste atenção, porque em nenhum momento as coisas que eu vou falar aqui têm a ver com supervalorizar a riqueza ou menosprezar as riquezas. De maneira alguma, Provérbios nunca faz isso com a gente. Mas Provérbios, ele aponta para um coração sábio, lembre disso. Então o que nós vemos aqui é que esses poderosos, por meio de algo que eles fazem na vida, eles conquistam riquezas, eles conquistam posses, eles conquistam recursos pelos quais eles podem viver e satisfazer suas vidas. Eles não têm preocupações com dinheiro como nós talvez tenhamos, como a maioria de nós. Talvez ele consegue dormir um pouco mais em paz.
Mas a gente sabe que isso pode ser uma grande ilusão, porque aqueles que conquistam muito dinheiro têm muitas responsabilidades também, maiores do que as nossas, que talvez não conquistamos tanto dinheiro. Mas então, olha só, a gente vê o outro lado aqui da mulher, o outro lado da moeda, a mulher bondosa. O que a mulher bondosa ela conquista? O que a mulher bondosa obtém? O que a Bíblia nos mostra aqui nesse texto é que ela obtém honra. O que é honra? Olha só, esta é a qualidade de ser honrosa, de ter um bom nome, de ser bem visto e conhecido por todos. Olha só, o que essa mulher bondosa ela conquista com os seus esforços? É o seguinte, ela conquista um bom nome diante da sociedade que vive. Ela conquista respeito diante das pessoas pela qual ela vive. E aqui então nós temos dois tipos de pessoas que o provérbio está nos mostrando. A mulher bondosa que conquista honra, respeito, que é bem vista diante de todos da sua comunidade. E talvez, e quando eu falo todos, gente, a gente é um todos com aspas, porque a gente sabe que é muito difícil a gente ser bem visto por todos, por mais que você faça o bem. E a gente tem os poderosos do outro lado, que são pessoas que conseguem adquirir riquezas, posses. Eles não têm problema com financeiro. Eles conseguem satisfazer todos os seus desejos. Qual é o seu maior desejo financeiro aí? Pensa aí no seu maior desejo financeiro. Pensou? Imagina se você pudesse comprar 10 dias facinho. Seria legal? Talvez, né? Então olha lá, gente. Porque agora a gente vê aqui na história algo importante que nós precisamos entender. Como é que os poderosos obtêm riquezas? E como que é que as mulheres bondosas obtêm honra? Porque afinal, se a gente descobrir isso, talvez nós consigamos também adquirir um pouco dessa riqueza e um pouco dessa honra. Porque seria bom para nós vivermos. Então olha só o que o texto mostra para nós. O texto, ele vai mostrar para nós que a palavra que antecede o obtém é a maneira pela qual eles conseguem aquilo. Vai ficar mais claro para vocês. Vou ler o texto de novo. Diz assim: a mulher bondosa obtém honra, mas os poderosos obtêm riquezas. Preste atenção nas palavras aqui que antecedem o obtém. Para a mulher bondosa, a palavra que antecede o obtém é bondosa. A mulher bondosa obtém honra. O que o texto está mostrando para a gente é que a maneira pela qual ela vive a vida dela sendo bondosa faz com que ela consiga conquistar honra. E preste atenção aqui, porque o que significa isso aqui? Aqui esse texto que ele está mostrando para a gente é uma mulher pela qual ela não se preocupa tanto consigo própria, mas ela vive olhando para os outros e em benefício dos outros, e na sua comunidade é uma mulher que vai se doando, olha para as necessidades, para as dificuldades, para as lutas das pessoas que estão ao seu redor, e sem querer honra, sem buscar nada para si, mas olhando para os outros, ela vai se sacrificando, e pouco a pouco ela vai cuidando, e ela vai agindo, e ela vai abençoando a vida daqueles que estão ao seu redor, e sem buscar honra, essa mulher, ela alcança a honra. Sem querer honra, sem querer crédito, sem querer uma bandeira pela qual vai exaltar o nome dela, essa mulher, ela vai com o coração simplesmente no ajudar, simplesmente no cuidar, simplesmente no estar ali por perto e conseguir tirar um pouco da dor, amenizar a dor do seu próximo. Por isso que ela é conhecida na sua comunidade como uma mulher bondosa, e por isso ela recebe honra, porque as pessoas que olham para ela sabe que não é falsidade, sabe que não é querendo honra. Então as pessoas olham e respeitam, olham e honram aquela pessoa.
Mas o contraste disso são os poderosos. Porque os poderosos obtêm riquezas. Presta atenção, qual que é a palavra que antecede aí o obtém? Poderosos. Aqui poderosos, ele está querendo mostrar para a gente que são aqueles que por meio de agirem sem misericórdia e compaixão, o totalmente oposto do que aquilo que eu falei dessa mulher bondosa, eles pensam em si, eles agem pensando nos benefícios que eles podem tirar de todas as situações da vida. Com o poder e a tirania e com a posse, as riquezas que tem, ele vai atrás de conquistar mais. Talvez ele vai atrás daqueles que são mais ingênuos, daqueles que não têm muito recurso para combater eles mesmos, e ele vai e toma suas posses, ele vai e vai se enriquecendo ao custo dos outros, no benefício dos outros. Ele olha para as pessoas que estão ao seu redor, e ele pensa o seguinte: o que eu posso fazer com essa pessoa que tem essas habilidades para eu ficar mais rico? Para eu me tornar mais poderoso? Para que eu possa fazer um nome, para que eu possa ter tudo que eu quero, tudo que eu sonho, o que essas pessoas que estão ao meu redor podem contribuir. Como é que essas pessoas que estão ao meu redor podem contribuir para isso? Você sabe que às vezes isso daqui pode parecer distante de nós. Talvez viver um relacionamento onde você olha para as pessoas como se fosse cifrões de dinheiro. Ou querendo, sabe, sempre olhar e ver quais benefícios esse relacionamento vai trazer para mim. Porque afinal existe esse pensamento, e não é errado a gente ter relacionamentos onde a gente consegue chegar em lugares. Não é errado. Desde que o fundamento desse relacionamento, desde que a razão de eu estar nos relacionamentos não seja para isso. Mas sim, conhecer pessoas nos leva a chegar em outros lugares mais longe, mais rápido. Porque Deus usa relacionamentos para fazer com que a gente cresça também. Com que a gente avance, com que a gente aprenda, com que a gente seja moldado, como eu falei, a respeito do nosso cônjuge. Mas esse tipo de pessoa, ele não pensa assim. Você já conheceu alguém que você, no final das contas, você falou: rapaz, essa pessoa, ela está nesse relacionamento comigo porque ela está achando que ela consegue tirar alguma coisa de mim? Eu não estou falando de recurso financeiro. Levante sua mão se você já passou por isso. Às vezes não é recurso financeiro. Às vezes o que a pessoa está precisando, e é uma pessoa carente, e o que ela quer tirar de você é alguma coisa que vai suprir a carência dela. Mas entram em relacionamentos assim, começam a moldar a sua vida e a das pessoas que estão ao redor, olhando dessa forma: como é que eu posso viver tudo que eu tenho para viver e tudo que eu quero viver, e essa pessoa pode me levar para isso? Como é? O contraste aqui, ele é muito grande. Olha só o que Timothy Keller ele fala a respeito desses poderosos. Quem são os poderosos? Ele fala assim: a sede por poder se manifesta em pessoas fortes em suas opiniões. Presta atenção que talvez isso aqui você vai perceber que descreve eu, como eu falei logo lá no início. Tá? Em algumas coisas. Vocês que caminham mais perto de mim. A sede por poder se manifesta em pessoas fortes em suas opiniões, que não ouvem os outros, gostam de discutir, são altamente partidárias, inatacáveis e nunca admitem que estão erradas. Tá? Eu estou falando as pessoas que caminham mais perto de mim. Por quê? Porque isso daqui são coisas que eu luto. Isso daqui são coisas que eu sei que podem tomar conta da minha vida. Eu tenho a tendência de ter opinião forte. Alguém que me conhece fala um amém aí? Eu tenho a tendência de não querer ouvir. Eu tenho a tendência, eu não gosto de discutir, eu não gosto de discussão, mas eu gosto de dar certo. Alguém gosta de dar certo aqui? Tá? Eu não fico tomando partidos, mas a pessoa forte aqui, ela fica tomando partidos. Ela fica levantando bandeira de quem não deve levantar. Elas são pessoas inatacáveis, elas nunca admitem que estão erradas.
Agora, quando você olha, então, ser poderoso não significa simplesmente você querer estar no lugar de destaque, mas significa talvez você ser um controlador, você querer que as coisas funcionem do seu jeito, da sua forma, que talvez você é aquela pessoa que quer ganhar todos os argumentos, que você precisa estar certo. Talvez você fica, como eu disse, é impartidário, talvez você é aquela pessoa que não pede perdão. Graças a Deus, eu falo que isso daqui são coisas que eu luto, mas graças a Deus eu olho para isso daqui na minha vida e eu tenho certeza que eu não estaria onde eu estou se Deus não tivesse arrumado muitas dessas coisas na minha vida. Mas talvez você está aqui e você é um marido que não pede perdão para sua esposa. Ou talvez você é uma esposa que não pede perdão para o seu marido quando erra. Ou talvez você é um filho que aprendeu com seus pais a não pedir perdão. Por trás disso, existe uma pessoa que ela tem fome desse poder. E o poder não é que é algo de ser o melhor da face da terra, mas é pensar o seguinte: eu estou acima de outros. Eu posso passar por cima dos sentimentos dos outros. Eu posso porque não tem problema, porque o que eu penso é melhor. O que eu penso realmente, talvez nos argumentos, você deixa até a pessoa levar, você deixa até a pessoa estar certa. Às vezes em reuniões da sua equipe, lá no seu trabalho, você deixa os outros até para não causar tumulto, você deixa o pessoal tomar outras decisões, mas por dentro você fala o seguinte: mas eu estou certo. Alguém já fez isso antes? Talvez você está discutindo ali com o teu marido, mas você fala: mas eu estou certo. O que está por trás disso? Porque é essa pessoa aqui que Provérbios está falando, que conquista glória, que conquista riqueza. Mas mais uma vez existe um contraste. E o contraste dessa vez é que esses poderosos que conquistam, que obtêm riqueza, eles não estão do lado bom da história. O que Provérbios ele está mostrando, o contraste que ele está dizendo, é que existem mulheres bondosas que obtêm honra, e isso é bom, e ele está dizendo: mas os poderosos obtêm riqueza, e ele está dizendo: isso é mal. E se você quiser, depois você vai ler um pouco desse capítulo aí de Provérbios, você vai ver que ele vai falar mais coisas a respeito dessas pessoas. Ser rico não é errado, meus irmãos. E não é isso que Provérbios está dizendo. Mas é ser rico com a intenção e motivação errado. Conquistar o dinheiro da sua vida, as riquezas, ter o alvo no dinheiro. Presta atenção nisso daqui. Ter o alvo de ser rico é um alvo de pobre. Essa é a realidade. Deus tem muito mais para a sua vida do que ser simplesmente rico. Porque quem às vezes tem o alvo nas riquezas e não naquilo que Deus quer fazer na sua vida, se perdem no caminho e começam a passar por cima de outros para obter o que querem. Existe esse grande contraste, mas existe algo que é paradoxo aqui. E é interessante porque, olha o que a Bíblia vai falar a respeito de riqueza. A Bíblia vai dizer o seguinte, Provérbios 11:4, mesmo capítulo, mas versículo 4 vai dizer assim: a riqueza não vale no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Versículo 28 desse mesmo capítulo vai dizer: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos prosperarão como a folhagem. Provérbios 23:4 vai dizer assim: não se canse para ficar rico, tenha sabedoria de mostrar moderação, basta lançar um olhar para as riquezas e elas desaparecerão, pois certamente criarão asas e voarão para o céu como uma águia. É passageiro. Provérbios 28:8 vai dizer o seguinte: aquele que aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes, acumula para outros, que será bom para com os pobres. Sabe qual que é o paradoxo aqui? É que Provérbios está mostrando para a gente que aquela pessoa que não busca honra, ela adquire. E aquele que busca riqueza, ele deixa para outros.
porque ele nunca vai estar satisfeito. Existe esse paradoxo. Viver uma vida sábia é você viver a vida com o foco no lugar certo. É você olhar para aquilo que Deus quer fazer por meio da sua vida. E o grande ensinamento de todos aqui nesse texto que nós podemos ver é o seguinte. Olha o que esse texto, e eu quero que você abra comigo. Lucas 22, 27. Acho que vai aparecer aqui. Eu vou pular entre o texto aí, daí se você me acompanha. Mas diz assim, Lucas 22, 27. Aqui é Jesus. E Jesus ele fala assim: pois quem é maior? Quem está na mesa ou quem serve? Seus discípulos vão falar, claro, quem está na mesa. E ele fala assim: eu, porém, estou entre vós como quem serve. Jesus ele alcançou o verdadeiro poder, não buscando poder, mas servindo. O maior ensinamento que nós vemos aqui nesse texto é justamente isso. É que a vida de uma pessoa sábia, o que Deus espera da sua vida para que você se torne uma pessoa mais sábia, é que você vive essa vida olhando para os outros e servindo outros. E não buscando uma vida egoísta de poder, de fama, de riqueza, de tudo aquilo que você pode conquistar e usufruir nessa terra, porque não vale a pena, se as pessoas ao seu redor estão sofrendo e precisando de você e você não faz nada. É isso que ele está mostrando. O Rei da Glória sentado à mesa, olhando para os seus discípulos, e ele está questionando eles a respeito disso. Porque no final das contas, o que nós fazemos, a citação que eu dei de Timothy Keller aqui, das pessoas que têm opinião forte, das pessoas que não sabem ouvir os outros, das pessoas que gostam de discutir, que são altamente partidárias, que são inatacáveis, que não admitem seus erros, não pedem perdão. O que está acontecendo com essa pessoa? É uma pessoa que pensa em si, somente em si. E viver a sua vida pensando em você não vale a pena, é o que o provérbio está dizendo. Como é que você tem vivido a sua vida? Como é que seus olhos estão abertos para as pessoas ao seu redor? Você gasta os seus dias e o seu tempo na vida das pessoas ao seu redor? Ou você gasta os seus dias e o seu tempo construindo a sua história, a sua vida, as suas riquezas, querendo construir a sua casa? E Provérbios ele está mexendo com isso em nós. E talvez o ser poderoso para você é simplesmente ser essa pessoa que quer dominar tudo. Mas olha o que a Bíblia aqui fala, em Provérbios 24, 5, fala assim: o homem sábio, o sábio, é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. O que a gente vê nesse texto é que a própria sabedoria é não ser sábio aos próprios olhos, mas amar a Deus, prejudicar-se em benefício dos outros, e no final você alcança, sem procurar, o maior poder e força que você poderia ter: a sabedoria. Você não precisa estar certo, você não precisa ser o cara, você pode admitir os seus erros. Talvez você pode chegar igual eu fiz aqui na frente e falar assim: ó, o pastor da igreja, pastor da igreja, falou que brigou lá com a esposa dentro de casa, que discutiu com a esposa, que luta com certos pecados. Você não precisa ser o cara, porque se você for o cara, Jesus não vai ser o cara na sua vida. Se você quiser sobressair na sua vida, preste atenção nisso daqui, o nome dele não vai sobressair na sua vida. Mas se você se humilha e para de pensar em você, se você, com a mesma atitude de uma mulher bondosa, para vencer o orgulho, a prepotência,
você para de olhar para si e olha para outros, você vence isso na sua vida. Como é que a gente vence o desejo de poder, de ser dominante, de querer as coisas do nosso jeito, de não admitir erros? Como é que a gente vence isso? Quando a gente para de ser egoísta, olhar para nós e olha para o outro. Se eu te perguntar agora, quem é talvez que esteja ao seu redor e está precisando da sua ajuda e você ainda não deu? Às vezes é um amigo, às vezes é o pai, mãe, às vezes é uma simples oração por eles, que não tem nada de simples. Às vezes é um vizinho seu, às vezes é um colega de trabalho seu. Às vezes é você pegar do seu dinheiro e você pegar e comprar uma cesta básica para dar para alguém. Ou talvez para você que tem condição, vai ser mais do que isso que Deus vai querer de você. Mas as atitudes que você fizer, que olha para outros e não busca honra por teu nome, as coisas que você fizer que não busca exaltar quem você é, mas no secreto você faz, querendo e entendendo, eu quero que aquele meu eu egoísta morra. E você então pede misericórdia para Deus e fala: Deus, me mostra as pessoas que eu posso ajudar. Me mostra as pessoas que eu posso me doar, que eu posso servir mais. Me mostra como servir mais a minha esposa, os meus filhos. Me mostra como ser mais servo. Daí você vence. Você vence esse coração. Algumas coisas que a gente vê aqui que nos tornará mais sábios. Primeiro, que a gente vê a respeito desses sábios é que eles são honestos. A palavra de Deus, ele diz o seguinte: os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Muitas pessoas estão enriquecendo à custa de outros e usando mentira. Eu quero dizer uma coisa: ser sábio significa ser honesto. Você não precisa, para você ter o seu dinheiro, para você vender, se você talvez é vendedor, você não precisa mentir a respeito do produto para você vender. Porque existe um Deus soberano, que Ele vai trazer as pessoas certas para você, e você pode crer nele, e não nas suas habilidades de comércio. Seja honesto em tudo que você fizer. Honre ao Senhor nas pequenas coisas da sua vida. E Deus, Ele vai te honrar. Ele vai prover o sustento. Outra coisa é que eles evitam subornos. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Não abre mão da verdade. Não abre mão do que é certo, da justiça. Não abra mão daquilo que Deus te mostrou que é certo. Não abra mão. Não importa onde você está, não importa com quem você está, você sempre está diante dos olhos de Deus. E se você vive uma vida diante dos olhos de Deus, tudo que Deus me fala que é certo, sempre vai ser certo. Não importa se o mundo inteiro acha que é errado. O certo sempre é certo, mesmo que todos concordem. E o errado é sempre errado, mesmo que ninguém concorde. Talvez você está tomando decisões nesse momento da sua vida. E você está abrindo mão de valores para tomar essas decisões. Pula fora. Não abra mão daquilo que a palavra de Deus ensina. Presta atenção, os sábios, eles evitam a extorsão. A opressão transforma o sábio em tolo. Oprimir pessoas para conquistar algo, para tirar o dinheiro. E o suborno corrompe o coração. Olha só, os sábios, eles evitam as práticas comerciais desonestas. O Senhor repudia balanças desonestas, mas o peso
mas os pesos exatos lhe dão prazer. Aqui ele está falando daquele que ia lá e botava um peso, o peso não era 1 quilo. Você lembra a balança de antigamente? Você botava um peso de um lado equivalente a 1 quilo, e daí a pessoa ia comprar alguma coisa, daí você colocava, e daí tinha que ficar certinho. Para dar 1 quilo tinha que balancear, ficar bonitinho. Mas alguns colocavam menos peso. Então ele vendia como 1 quilo, mas tinha 500 gramas no negócio. 900. O Senhor repudia esse tipo de atitude. O sábio abre mão de ser um aparente poderoso egoísta para se tornar um verdadeiro servo generoso que espelha Jesus, o mais poderoso e glorioso. Quem é que você tem manifestado na sua vida? O seu grande poder, o seu grande domínio, quem você acha que é? Ou é Jesus Cristo? Você pode ficar de pé? Quero orar por você. O que Deus espera de nós é que a gente seja um sábio que alcança a honra sem buscá-la, mas pela vida de se doar pelos outros. Esta é a verdadeira riqueza que podemos conquistar. A maior riqueza que você pode conquistar na sua vida tem a ver com viver para Deus, pelos outros. Jesus, ele fez isso por nós. Pensa no seu tempo, pensa como você tem gasto os seus recursos, pensa como você tem gasto os seus talentos, os seus dons. Pensa nas habilidades que Deus deu nas suas mãos. Como é que você tem gasto isso? Somente para você? Existe um Deus pelo qual Ele te formou, Ele te fez, detalhe por detalhe. E eu tenho certeza que Ele vai usar a sua vida para alcançar pessoas que outros não conseguem. Deus, ele tem reservado pessoas para que você alcance, para que você cuide, diferentes daqui eu, diferente daqui outro, e aquele que está ao seu redor. O que você tem feito com isso? O tempo passa, daqui a pouco Jesus volta, vai voltar, ou vai voltar com o ressoar da trombeta, ou talvez você vai partir antes. Alguém aí já tem agendado a data da morte? Da ida? Alguém tem? Nem mesmo os médicos podem dizer. Talvez eu saia daqui e logo ali na porta, Deus me leva. Ô glória, eu vou com toda alegria, porque eu sei que Ele vai cuidar dos meus. Mas a grande pergunta é: Deus, eu estou fazendo aquilo. O que eu estou fazendo com a minha vida, com o meu tempo, com tudo que o Senhor me deu? Quais são as pessoas que estão carecendo e eu não estou lá? Quais são as pessoas que o Senhor já tem planejado de colocar nos meus cuidados e eu não estou cuidando? Porque se você não está cuidando, você está vivendo em vão a sua vida. Você quer ser sábio? Não vive em vão a sua vida. Pai, Deus, é tão fácil a gente olhar para as coisas da vida, para as muitas responsabilidades que temos, para os afazeres que nós temos, para as rotinas que nós seguimos, ó Deus, e esquecemos do mais importante. E hoje o Senhor, na Tua palavra, está nos lembrando daquilo que realmente importa. Deus, nós não queremos viver, gastar nossos dias, nosso tempo, ó Deus, sendo egoístas. Nós não queremos, ó Deus, ter a maior satisfação sentado na mesa e sendo servido na mesa. Mas que a nossa maior satisfação seja assim como a Tua, que estava ali, ó Deus, com os Seus discípulos, maior do que eles, ó Deus, mas o Seu desejo era servi-los. Deus, que nenhum de nós aqui tenhamos o desejo,
o prazer de estar na mesa, a não ser que seja servindo, Deus, a não ser que seja imitando o Senhor, a não ser que seja, Deus, parecendo mais com o Senhor. Nos torne pessoas, servos mais fiéis, pessoas mais humildes, aqueles que lutam com as lutas que eu tenho, Pai, aqueles que lutam com suas opiniões, Deus, aqueles que lutam com essas coisas, Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor ajude-os a colocar todas essas coisas humildemente diante de Ti, que primeiramente, ó Deus, que o Senhor ensine-os a ter um coração humilde, e reconhecer seus erros, e talvez agora eles estão lutando em reconhecer até mesmo, Pai, essas palavras que o Senhor está falando nos seus corações, colocando várias desculpas, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas eu preciso ir para o trabalho, mas eu preciso, meu Senhor, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo mostra, Deus, que o campo deles, o servir deles é dentro do trabalho também, ó Deus, em nome de Jesus, muda os nossos corações, Pai, que possamos ter uma atitude assim como dessa mulher bondosa, não para conquistar honra, mas para conquistar a maior honra de todos, ó Deus, que é servir o Senhor com excelência. Pai, em nome de Jesus, guarda os casamentos que estão aqui, guarda, Deus, aqueles que ainda estão tentando descobrir, ó Deus, os seus dons, os seus talentos, estão tentando descobrir suas habilidades, que estão querendo servir, que estão querendo, ó Deus, eu peço que o Senhor guarde o coração desses também, que no processo de servir e se doar pelos outros, a gente sabe que acontece muitas coisas, mas que Deus, nesse processo, eles venham parecer mais contigo, ó Deus, no processo às vezes de ser machucado ao servir, ó Deus, que eles venham também ser curados por Ti. Talvez, ó Deus, tenha alguns aqui que serviram durante anos e foram machucados durante anos, e hoje está dizendo, eu só quero ficar sentado. Pai, isso não é o Seu querer para a vida desses, ó Pai. Eu oro, ó Deus, que o Senhor, que eles abram seus corações para serem curados e sarados por Ti. Que Deus, eles construam um nome, e não o deles, ó Deus, mas o Seu. Que eles parem de ser egoístas e olhar para a dor que eu estou sentindo porque aconteceu, mas olha a dor que o Senhor sentiu para que conquistasse a salvação para nós, ó Deus, e nós podemos também, ó Deus, sofrer um pouquinho aqui nessa terra para que outros também cheguem à salvação em Cristo Jesus. Então, ó Deus, abre os seus corações, tira todo egoísmo, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos transforma, Senhor, nos molda, nos faça mais semelhantes ao Seu Filho, Pai, é o que nós mais queremos e é o que nós mais pedimos, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Ser uma pessoa como eu sou, com o temperamento que eu tenho, eu comecei falando mal desse temperamento, mas não é ruim. Por quê? Ter opinião forte não é ruim, porque tem aqueles que têm opinião fraca e eles se apoiam naqueles que têm opinião forte. Agora você precisa ter uma opinião forte, fundamentada na palavra de Deus. Deus quer usar a sua vida para ser apoio para outros, para ensinar outros talvez. Deus fez você, gente. Você entende isso? Foi Deus que criou você. A maneira que você é, as coisas que você gosta, Ele vai usar tudo para a glória dEle, se você falar, eu vou servir.